Olá pessoal, a gente está aqui para mais uma aula, né, de inteligência computacional, inteligência artificial, e o nosso objetivo aqui é falar um pouco mais, né, de algumas estratégias, algoritmos, ideias inteligentes para serem utilizadas dentro do escopo da disciplina de inteligência artificial. E dentro da disciplina, né, a gente vem falando sobre vários assuntos relacionados à inteligência artificial, começando pela busca em grafos, então como é que a gente pega um problema, modela ele na forma de espaço de estados, uma quantidade finita de estados que a gente coloca num algoritmo de busca, busca em profundidade, busca em amplitude, a estrela, e aí esses algoritmos nos dão o caminho que teoricamente é o caminho que leva à melhor solução daquele problema. Em alguns casos sim, né, depende do algoritmo que a gente utilizar. E essa é uma maneira de a gente poder encontrar uma solução que, de certa forma, tem características inteligentes, certo? Na sequência, a gente viu um pouco de lógica proposicional de primeira ordem, como é que a gente organiza, para que a gente entenda um pouco mais dos sistemas especialistas, que são regras, né, que a gente faz o cálculo e tenta fazer uma inferência para que a gente chegue a uma decisão lógica que resolva um conjunto de problemas específicos, né? Então aí já são duas estratégias, duas formas de agregar inteligência ao computador. E agora a gente entra num novo escopo, né, numa nova etapa da, do nossa inteligência artificial, que é utilizar lógica fuzzy, lógica nebulosa. Então, vamos agora dar uma olhada no como é que funciona a lógica fuzzy. Então, coloquei aqui como lógica nebulosa, né, mas a gente também pode utilizar os termos lógica fuzzy ou lógica difusa, certo? Essa técnica ela permite modelar o modo de modo aproximado, o raciocínio e a intuição do conhecimento especialista, aproximando essa habilidade humana de tomar decisões através de um conjunto de regras ou decisões, né, que um ser humano poderia pensar. Então, o que a gente quer fazer com a lógica fuzzy é aproximar o raciocínio, a maneira de pensar do ser humano, tentar colocar linguisticamente de uma maneira próxima à de um ser humano. E quando a gente estiver fazendo isso, estaremos modelando o conhecimento de um especialista, certo? E quando a gente fizer isso, ao mesmo tempo, nós vamos nos aproximar da habilidade humana de tomar decisões, certo? Então vai ter um conjunto de regras, só que essa regra ela não vai ser uma regra on-off, uma regra eu tomei essa decisão e vai ser essa decisão. A gente vai ter uma, uma evolução, digamos assim, em relação a regras definidas única e exclusivamente pela lógica proposicional, pelo cálculo de predicados, aquele conceito que a gente viu em aulas anteriores. Então, a gente tem uma diferença, né, aqui, que é a diferença entre a lógica clássica e a lógica fuzzy. Então, lá na lógica clássica, né, a gente tinha as sentenças atômicas. E aí, nessas sentenças atômicas, a gente atribuía o valor de verdadeiro e falso, ou um valor, né, a uma função, e teria como
resultado, né, um valor verdadeiro ou falso, e aí a gente, de alguma maneira, no final, iria ter um valor verdadeiro ou falso para que aquela sentença ela fosse atômica. E na lógica fuzzy, as proposições elas podem assumir qualquer valor entre 0 e 1. E a gente chama esse valor, né, de grau de pertinência. Então, primeira definição, aí, primeiro nome que a gente precisa lembrar é esse nomezinho graus de pertinência. Então, quando eu vou criar uma proposição e eu posso, por exemplo, colocar nessa proposição assim: está chovendo. E eu posso pensar, como na lógica clássica, sim ou não, está chovendo ou não está chovendo, ou está chovendo, mas não está chovendo tanto. Está chovendo bem pouquinho. Não, está chovendo muito. Está chovendo... É uma tempestade com muita chuva, raio e tudo mais. Então eu humanamente... É óbvio que tem certas pessoas que pensam como lógica clássica, né? É sim ou não. Pronto. Mas normalmente, né, os seres humanos tendem a criar esses conjuntos, né, e tender a dar uma pertinência para esse conjunto. Então, está chovendo muito, está chovendo pouco, está chovendo, não está chovendo, né? E eu tenho uma pertinência entre está chovendo nada e está chovendo muito. Então eu posso estar entre o nada e muito. Na minha cabeça eu consigo pensar a quantidade de chuva aumentando e saindo de não está chovendo e entrando em está chovendo um pouco, por exemplo. E eu consigo levar isso em consideração para tomar minha decisão, mesmo que a decisão precise ser lógica, né? Então é nesse sentido que a gente vai tentar representar a nossa lógica nebulosa. Então um outro exemplo é esse da figura, né? E a gente tem como visualizar o que seria esse grau de pertinência, né? Na lógica clássica, no caso o a gente ou está falso ou está completamente verdadeiro. Enquanto na lógica fuzzy, a gente pode ir aumentando a pertinência e ser completamente verdadeiro quando estiver completamente à direita, né? E ser completamente falso quando estiver completamente à esquerda. Mas em qualquer intervalo entre esse, eu poderia ser um pouco falso e um pouco verdadeiro, ou muito falso e pouco verdadeiro, ou muito verdadeiro e pouco falso, né? Então eu tenho esse grau de pertinência que nesse caso é representado por esse gradiente de cores, né? Uma coisa boa, né, é que esse pensamento de a gente conseguir representar a lógica fuzzy nos ajuda a resolver muitos problemas, né? Eu quero resolver um problema e, obviamente, a gente já viu como é que os outros algoritmos resolvem os problemas. Eu estou lá, para que eu uso o grafo? Então, tem um conjunto de problemas que fazer a modelagem em espaço-estados e resolver utilizando algoritmos de busca em grafo são melhores. Da mesma maneira que se eu preciso de uma lógica proporcional para resolver alguma coisa. Então eu posso fazer a modelagem, né? Lá como a gente fez do mundo dos blocos e aplicar a lógica proporcional para fazer a representação do mundo dos blocos, por exemplo. E também para ajudar a fazer o posicionamento, né, dos objetos. E de maneira equivalente a gente tem aplicações para lógica fuzzy. Então, uma área bem que realmente utiliza bastante a lógica fuzzy é o controle de sistemas, que tem dinâmicas complicadas. Então o pessoal costuma fazer a modelagem utilizando fuzzy, até para observadores de estados,
Imagina que eu queira aprender, saber se alguma coisa está com defeito ou não, né? Aí eu posso também utilizar a lógica fuzzy para melhorar a decisão de não, esse objeto está com defeito, não, está com muito defeito, pouco defeito. Então, a área de controle normalmente abrange, por exemplo, controlar um robô, controlar um ar-condicionado, sei lá. Obviamente eu estou falando do controle, mas o fuzzy normalmente não é usado para coisas tão simples. Ele é utilizado para coisas mais complexas. Então, a gente pode fazer uma aplicação adequada da lógica fuzzy para tomar, para controlar esses sistemas complexos que dependam de regras, dependam de coisas mais que possam ter classificações e pertinências, né? Então a gente tem, por exemplo, casos com os quais os operadores humanos são relevantes, né? Que abrange lá robótica, medicina e aplicações industriais. A utilização, né, a gente tem a lógica fuzzy e ela é muito interessante para ser utilizada em problemas que vão fazer classificação e vão determinar regras e utilizar decisões que possam precisar de graus de pertinência e talvez alguma coisa mais complexa, né? Então, o fuzzy ele tem algumas características e essas características normalmente são as melhores vantagens que a gente pode ter na lógica fuzzy. Obviamente ele vai ter vantagens e desvantagens e a gente vai apresentar aqui pelo menos algumas, né? Então, uma das vantagens da lógica fuzzy é que ela se baseia em palavras e não em números. Obviamente eu posso fazer um cálculo quantitativo, né? Jogo lá um valor e ele vai dar um resultado, mas na hora de eu modelar, fazer a escrita do meu problema, utilizando a lógica fuzzy, eu vou utilizar expressões linguísticas, como a gente fazia lá com a lógica proporcional. Então eu consigo ser mais humano na hora de planejar o meu fuzzy. Então fica mais fácil, digamos assim, um ser humano agregar o conhecimento dele especialista ao projeto de um controlador fuzzy ou de um classificador fuzzy. Ele tem um bom tratamento para imprecisões, né, porque de qualquer maneira ele vai de certa forma emular o comportamento do especialista, né, ele vai ser tão especialista quanto o melhor especialista que agregou conhecimento a ele, né. Ele tem as proposições linguísticas, né, e isso é bem próximo da linguagem natural, e ele é capaz de lidar com coisas complexas, não lineares, que têm funções difíceis de fazer calcular quando a gente usa certas estratégias mais clássicas. Ele também tem uma certa... Isso é bem, de certa forma, redundante falar, né, que a gente vai acumular a experiência de especialistas humanos e isso a gente vai poder modelar de maneira intuitiva, né? Então você consegue de fato agregar algo um pouco mais abstrato no processo de elaboração do fuzzy. Ele vai simplificar, tem uma simplificação na forma de acessar os dados da base de conhecimento, né? Você pode fazer algo razoável que resolva o seu problema com poucas regras e tomar as decisões e valores, né? Menor esforço computacional, mais devido a não precisar de equações complicadas, mas isso é uma coisa bem relativa, porque depende da aplicação que a gente está
utilizando, né? Apresenta robustez, né? Ele é robusto. Se eu não colocar uma regra, por exemplo, não fizer uma determinada definição, eu consigo ainda assim resolver boa parte do meu problema, porque, digamos assim, aquela regra o especialista não iria usar, ou ele iria tomar a decisão de outra maneira, e é meio que o que o especialista conseguir fazer, em teoria, se a gente conseguir modelar todo o conhecimento dele, o fuzzy iria conseguir fazer. Inclusive, adaptações para coisas que não iriam ter, por exemplo. Então, as grandes desvantagens, né, é que devido à falta de descrições matemáticas, ela tem mais limitações na hora de provar estabilidade. Estabilidade é eu vou conseguir controlar esse processo, por exemplo, e nunca perder o controle de alguma coisa. Eu consigo classificar todos os dados, independentemente do que for. Então esse tipo de coisa generalizada, dependendo da forma como você colocar o fuzzy, né, vai ser mais difícil. Tem alguns formatos que já tem bastante prova, né, matemática, mas tem outros que não. Então, acaba precisando de muito parâmetro, né, para você poder resolver alguma coisa, e aí vai demorar mais tempo para você poder sintonizar e ajustar o seu fuzzy, mas você também pode usar um algoritmo para fazer isso. A gente vai ver mais lá na frente algumas estratégias que a gente pode usar para fazer isso, né? Então a precisão da técnica é limitada à experiência do especialista, né? Isso é uma coisa boa e isso é uma coisa ruim. Se o especialista não souber o que está fazendo, ele vai projetar um fuzzy ruim, né? Mas se ele for um estudioso e souber mais do que é possível fazer com uma estratégia regular, uma estratégia clássica, então vai ser melhor utilizar a lógica fuzzy, né? Então, só para vocês tentarem fixar, tentem fazer um exercício mental de citar pelo menos uma vantagem ou uma desvantagem da lógica nebulosa em relação aos métodos que não são baseados no conhecimento especialista, né? Obviamente, essa resposta que você vai tentar se lembrar deve estar aí no slide 8, 7 ou 8, né? E aí você tenta se lembrar de pelo menos um item do slide 7 e 8, que são as vantagens, e do slide 9, que são as desvantagens. E aí eu vou dividir o vídeo aqui, e no próximo vídeo a gente continua a falar um pouco mais sobre fuzzy, e aí a gente vai falar sobre as aplicações, né, e algumas ferramentas que a gente pode utilizar para a lógica fuzzy.